pessoal, vamos continuar o nosso conteúdo aí, vamos falar um pouco sobre as equações de primeiro e segundo grau. Uma equação de primeiro grau é uma equação que é escrita dessa forma aqui, ó, ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais com esse a diferente de zero. O que caracteriza isso como uma função de primeiro grau está associado a essa potência da variável aqui, no caso que a variável é x, a potência dela é 1, por isso que o a tem que ser diferente de zero. E a resolução dela, ela se dá por algumas propriedades que são básicas, mas são importantes serem ditas, né? Sobretudo por alguns conceitos, alguns problemas conceituais, vamos dizer assim. É muito comum a gente ver na resolução de uma expressão como essa, a ideia de que o menos 4 está aqui, ó, e aí o número que está subtraindo passa para cá somando. Então, menos 4 passa para cá como 4. Ó. O 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo, né? Então, aí a gente chega à resposta que x é igual a 2. Quando a gente faz isso aqui, a gente tá omitindo algumas coisas aqui e está caindo aqui em alguns erros conceituais, né? Sobretudo no que trata da ideia da profissão de professor de matemática, né? E os alunos da licenciatura, eles estão aptos, né, a trabalhar como professores de matemática. É importante a gente ter alguns conceitos bem claros aqui, ó. Eu vou colocar a expressão de novo aqui nesse quadro, ó. Então, é 2x menos 4 igual a zero. Então, vamos pensar nessa expressão aqui. Enquanto professor de matemática, existem algumas coisas que devem ficar claras ao tratarmos uma equação como essa aqui. Não existe na matemática essa ideia de que o número some de um lado e aparece do outro. Aí está subtraindo, passa para o outro lado somando. Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Isso não existe. Isso não existe. Isso é um recurso, às vezes, que o professor usa, um recurso didático para tentar facilitar o entendimento sobre alguma coisa. Beleza, pode até ser utilizado em alguns momentos. Mas tem que se ter clareza sobre o que está fazendo. Então, a ideia, na verdade, quando se resolve uma equação, é o trabalho com operações inversas, né? Por exemplo, aqui eu tenho menos 4. Né? A ideia é isolar o x. Eu quero encontrar um valor para x. Então, a ideia é encontrar um valor de x. Então, eu tenho que pensar em operações inversas. Aqui eu tenho menos 4, ou seja, eu estou trabalhando com a ideia da subtração. A operação inversa da subtração é a adição. Então, na verdade, se eu quero sumir com esse menos 4, eu vou aplicar aqui a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição, então eu vou somar 4. Então, eu faço a operação inversa. Ó. Então, eu tinha o menos 4, né? E aí eu venho e acrescento 4. Só que o que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que também fazer do lado direito para prevalecer a igualdade da expressão. Então, a gente trabalha com isso. Ó. 4 menos 4 aqui vai dar 0, ou seja, a gente tem 2x igual a 0 mais 4, que é 4. Então, salta-se essa expressão aqui e geralmente trabalha-se nessa perspectiva de o 4 que estava desse lado subtraindo passa para o outro lado somando. Mas não é isso que acontece. Matematicamente falando, e isso tem que estar bem claro, não é isso que acontece. Quando você estiver resolvendo uma equação, você pode até fazer isso na resolução. Você pode até saltar, ou seja, deixar de escrever isso aqui. Mas você deixa de escrever sabendo que existe isso. Né? Sobretudo quando você for explicar, se for o caso de você trabalhar, por exemplo, na matemática básica, quando você for explicar aos seus alunos, isso é algo relevante a ser explicado. Né? Depois, quando a gente entrar na parte de inequação, eu vou mostrar um problema que pode acontecer na resolução quando se trabalha essa ideia de um número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Esse tipo de raciocínio pode gerar um problema, né? Um erro matemático em um tipo de expressão que o aluno vai errar e não vai saber por que errou. Por quê? Porque ele não entendia inicialmente que isso aqui acontecia. Então é importante saber que existe isso aqui. Ó. É a mesma coisa aqui, ó, né? Não é que 2x igual a 4, não é que x, né? O 2 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Não, não é isso. Tem uma linha aqui no meio. Ó. Qual é a linha? Eu tenho 2 multiplicando. Então, eu trabalho com a operação inversa da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, se eu quero sumir com esse 2 que está multiplicando, eu vou dividir por 2 esse lado. E para manter a igualdade, eu também vou dividir por 2 desse lado aqui.
Eu divido os dois lados por 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x é x, ó. Então, na verdade, às vezes salta-se essa parte e fala que o 2 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Mas não é isso que aconteceu. Na hora de escrever, na hora de fazer as contas numa equação, você pode, tudo bem, até saltar isso aqui, né? Mas entendendo que não é um 2 que sumiu, porque senão parece assim, a matemática realmente começa a ficar algo assustador, né? Um negócio que some número de um lado, aparece do outro, né? Não é isso que acontece. Existem operações inversas que são importantes serem trabalhadas, certo? Tudo bem, na hora de resolver uma equação, a gente salta às vezes isso aqui. Você coloca 2x menos 4 igual a 0, você já coloca que 2x é igual a 4, né? O 2x igual a 4 você já escreve como x igual a 4 sobre 2. Não precisa ficar escrevendo isso toda vez. Beleza, isso é aceitável. O que não é aceitável é você, por exemplo, enquanto professor, não passar para o seu estudante o que está acontecendo aqui, né? Ou você, enquanto matemático, mesmo fazendo as contas diretas, não entender o que está sendo feito aqui. Então, esse entendimento ele é primordial. Então, é uma conta básica, mas ela é primordial. Então, por exemplo, aqui, ó, x mais 2 igual a 0. Não é que o 2 passa para cá como menos 2. É que como eu tenho 2 somado, eu vou subtrair 2 dos dois lados. 2 menos 2 vai dar 0, então me dá x igual a menos 2. Não é o 2 que passou desse lado e veio para esse lado, né? Não é mágica. Um número que some de um lado e aparece do outro lado com o sinal trocado. É que você usou operação inversa, né? Então, geralmente, a gente faz a conta direta, mas entendendo que existe isso aqui, né? É da mesma forma que tem o 2x mais 4 que eu falei, ó. Subtrai 4 dos dois lados, depois divide-se por 2 dos dois lados, né? Então, você pode saltar essa linha na hora de escrever a expressão. Pode, mas entendendo que ela existe. Assim como você pode saltar essa ideia de dividir os dois lados por um número, mas entendendo que isso existe. Beleza? Alguns exemplos aí, ó. Vamos resolver alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu colocá-los no quadro aqui, ó. Quer ver? Então, vou pegar aqui, ó, a letra A e a letra B aqui, ó. Letra A. Deixa eu limpar o quadro aqui. Então, esse entendimento, né, sobre essas operações inversas, ele é importante porque ao longo da matemática como um todo, a gente sempre trabalha nessa perspectiva das operações inversas, né? Então, inicial essas operações, depois você começa a trabalhar, por exemplo, com derivada integral, né? Já no cálculo 1, que é uma coisa lá da frente do curso, que são as operações inversas, né? Então, aqui, por exemplo, nessa expressão letra A, se você for trabalhar afinco a questão das operações inversas, por exemplo, aqui tem o menos 3, então eu vou somar 3 dos dois lados. Então vai ser 2x menos 3 mais 3, né? E aqui, ó, 3 mais x mais 3, ó. Então a gente resolve assim esse problema do menos 3 aqui, ó. Cancela menos 3 com 3, vai dar 2x igual a 3 mais 3, 6, e aqui vai ficar x mais 6, ó. Para passar esse x para cá. Então, na verdade, eu subtraio x dos dois lados, ó. Né? Então, fica isso aqui, ó, x mais 6 menos x, né? Então, vai dar 2x menos x aqui, vai dar x, né? Aqui, ó, x menos x vai dar 0, então x igual a 6 nesse caso aqui, certo? Mas beleza, se você quiser, não tem problema você pegar essa expressão aqui, ó, deixa eu até colocar ela aqui embaixo, ó. Não tem problema se você reescrever isso aqui já colocando assim, ó, 2x. Esse x aqui, ó, já escrevendo do lado de cá como menos x. Já pensando que eu vou subtrair x dos dois lados. Não tem problema você usar isso. Igual menos 3, escrever do lado de cá como 3. Não tem problema fazer isso. Entendendo o que você fez. Você subtraiu 3, somou 3 dos dois lados e subtraiu x dos dois lados. Né? Não tem problema, né? Até quando você estiver falando com seu aluno, né? Depois de já ter explicado claramente para ele o que são as operações inversas, vai pensar do menos 3 colocado aqui como mais 3, do x colocado aqui como menos x. Nem tem problema isso. Mas o que tem que estar claro são as operações que existem para que isso aconteça. Tudo bem? Letra B aqui, por exemplo, ó. Então aqui vai dar 10, né?
Menos vezes 8x vai ficar menos 8x. Menos vezes menos 2 vai ficar mais 2. Igual a 5x. 2 vezes menos 4x é menos 8x. 2 vezes 1 aqui é 2. Então, aqui vai dar menos 8x. 10 mais 2 é 12. Então, somando. 5x menos 8x dá menos 3x mais 2. Ó. Então, menos 8x. Esse menos 3x, quando passa para o lado de cá, ou seja, somando 3x dos dois lados, vai colocar como mais 3x. Ó. E o 12, para passar para o lado de cá, subtrai 12 dos dois lados, então vai passar para cá como menos 12. Ó. Então, aqui vai ficar menos 5x igual a menos 10. Né? Como os dois lados são negativos, aqui a gente vai multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal de todos os dois lados. Ó. 5x igual a 10. Dividindo-se os dois lados por 5, né? Então, na verdade, você vai ter que x é igual a 10 sobre 5, ou x igual a 2, aí, a resposta dessa letra B. Beleza? A letra C aqui, ó, né? Então, vou colocar ela aqui. Letra C, a gente tem isso aqui, ó. Aqui, pensando, na verdade, que aqui é como se fosse x sobre 1, ó. Então, vou tirar o mínimo aqui primeiro. Ó. O mínimo entre 5 e 2 e 1 é 10. Né? Então, o mínimo aqui é 10. Então, a gente vai fazer aqui, vai ficar assim. Ó. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes essa parte de cima. Então, vou escrever aqui, ó, 2 vezes 3x menos 2. Menos 10 dividido por 1 é 10. 10 vezes x é 10x. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Né? Até aqui, ó, esse 10 que eu cancelo com esse 10 aqui, na verdade, é como se eu multiplicasse os dois lados por 10. Né? Mas beleza. Então, chegou nisso aqui, a gente pode fazer o desenvolvimento aqui. Ó. 2 vezes 3x é 6x. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 10x igual a 5. 6x menos 10x vai dar menos 4x. Esse menos 4 aqui, ó, você pode escrever do lado de cá como mais 4, não tem problema. Mas entendendo que você fez foi somar 4 aos dois lados, né, da igualdade. Menos 4x é igual a 5 mais 4 aqui, que é 9. E aí esse menos 4 aqui, eu vou multiplicar por menos 1 primeiro. Vai ficar 4x igual a menos 9. E aí, dividindo-se os dois lados por 4, a gente tem que x é igual a menos 9 sobre 4. Ou pode também, né, imaginar que esse 4 que está aqui é o mesmo 4 que apareceu aqui. Ó, não tem problema, mas entendendo que, na verdade, foi feita uma divisão dos dois lados por 4 aí, beleza? E a letra D aqui para terminar, né? Vou colocar aqui a letra D. Então, eu vou tirar o mínimo aqui, ó. Lembrando que esse 1 aqui, ó, é como se fosse 1 sobre 1, né? Então, o mínimo entre 4, 6 e 3 é o 12, né? Então, opa, deixa eu só trocar isso aqui, ó. Então, vamos colocar aqui. Então, o mínimo é 12, igual aqui 12. Então, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes x, 3x. Menos 12 dividido por 6 é 2. Como tem aqui em cima mais de um termo, eu vou colocar entre parênteses. Ó. O menos aqui, ó, observe que ele ficou aqui fora, certo? 12 dividido por 1 é 12. 12 vezes 1 vai dar 12. Mais 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 aqui vai dar 8 vezes x menos 5. Cancela aqui, cancela aqui. Na verdade, quando você coloca numa equação os dois lados da equação divididos pelo mesmo denominador, o cancelar aqui é como se você multiplicasse tudo por 12, por exemplo. Então, se eu multiplicar o lado esquerdo por 12, cancela aqui. Ó. Se eu multiplicar o lado direito por 12, cancela aqui. Beleza? Aqui, então, vai ficar 3x menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. 12. Aqui, 8 vezes x dá 8x. 8 vezes menos 5 vai dar menos 40 aí, ó. 3x menos x vai dar x mais 10 é igual a 8x. 12 menos 40 dá menos 28, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó.
Esse 8x aqui eu vou colocar ele do lado de cá como menos 8x, entendendo que, na verdade, eu subtraí 8x dos dois lados da equação. Menos 28, menos 28. Esse 10 aqui eu vou colocar do lado de cá como menos 10, entendendo que eu subtraí 10 dos dois lados da equação. Não precisa nem escrever isso aqui não, certo? Então aqui vai dar menos 7x e aqui vai dar menos 38, né? Menos 28 com menos 10 dá menos 38. Deixa eu só trocar isso aqui. Então dá menos 38 aqui, ó, né? Multiplicando por menos 1 os dois lados, vai ficar 7x igual a 38. E dividindo os dois lados por 7, a gente tem que x é igual a 38 sobre 7, o resultado da letra D aí.